Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron, sou especialista em ciência de dados e hoje eu estou iniciando um novo quadro aqui no canal falando sobre a telemetria da Fórmula 1. Para dar início, a gente vai falar sobre o GP do Canadá que aconteceu nesse final de semana. Então vamos lá. Bom, esse GP do Canadá ele foi marcado por algumas coisas históricas, né? A primeira delas é que o Max Verstappen ele chegou ao número de vitórias do Ayrton Senna, então são 41 vitórias na carreira. E uma outra coisa bem interessante e histórica, né, é a quantidade de títulos no pódio. Então, nesse pódio, a gente tinha 23 títulos. Né? Por que 23 títulos? A gente teve um pódio onde a gente tinha Max Verstappen em primeiro, Fernando Alonso em segundo, Lewis Hamilton em terceiro. Então, Max Verstappen com 2 títulos mundiais, Fernando Alonso com 2 títulos mundiais, Lewis Hamilton com 7 títulos mundiais, e a gente tinha o Adrian Newey, né? Quem foi receber o título de construtores ali, né, a vitória de construtores da corrida, foi o Adrian Newey. E o Adrian Newey ele tem nada mais, nada menos do que 12 títulos mundiais. Né? O Adrian Newey que é o designer ali, né, do carro da Red Bull. Né? Ele foi o designer durante muito tempo do time da Red Bull. Ele saiu para outras categorias e agora ele voltou para a Fórmula 1, né? E tem aí 12 títulos de Fórmula 1. Tá? Bom, mas além disso, né, vamos aqui para os nossos dados, né? O objetivo aqui é ver a telemetria da corrida e entender o que aconteceu durante o final de semana. Bom, pessoal, estou aqui com a F1 TV aberta, né, para a gente olhar ali para basicamente o que aconteceu no quali. Né? O quali ele foi marcado por algumas coisas estranhas, né? Algumas coisas diferentes aconteceram durante o quali. A primeira delas é que o Max ele andou muito na frente dos demais pilotos. Uma diferença foi talvez a maior diferença que a gente viu nos últimos anos. Outro ponto, né? O Q1 ele iniciou com pneus intermediários, né? A pista estava molhada. Logo a pista começou a secar e os pilotos começaram a calçar um pneu slick, né? O primeiro a calçar um pneu slick foi o Alexander Albon. Até que no Q3 voltou a chover, no final do Q2 para o Q3 voltou a chover e os pilotos tiveram que calçar de novo os pneus intermediários, né? Então teve uma diferença ali no tempo, né, entre o Q2 e o Q3. Com a colisão, né, do Piastri, ali mais ou menos próximo dos 7 minutos do Q3, basicamente ninguém conseguiu fazer um tempo melhor, né? Na sequência disso. Outra coisa que aconteceu ali durante o quali, né, e que vem acontecendo com uma certa frequência, é que o Lance Stroll e o Sérgio Pérez, eles sequer chegaram ali no Q3, né? Enquanto os seus companheiros de equipe lideram o pilotão, eles não conseguem simplesmente entregar bons resultados. Não quer dizer que são pilotos ruins, mas são pilotos que estão sob uma certa pressão e não estão conseguindo responder, né, à altura do que o carro está proporcionando para eles, aparentemente. Né? A não ser que tenha alguma diferença gigantesca de componentes no carro, mas geralmente não é o que acontece. Né? A gente tem uma atualização durante uma corrida para um piloto primeiro, na corrida seguinte o outro piloto já recebe essa atualização também se tudo ocorrer bem. Então, aparentemente não é esse o problema. De fato, os pilotos não estão conseguindo entregar, né, o resultado que eles deveriam. Quando a gente olha aqui pro quali, né, a gente vê o Max ele tá fazendo a volta aqui, né, a volta rápida dele. Então ele está melhorando esse tempo dele de 1,27, vai cair para casa do 1,25, que é uma casa alta, né, quando a gente considera os pneus slick, mas considerando o pneu intermediário, que é uma volta legal. Até que em um momento aqui, né, o Hülkenberg ele vai pular para a segunda posição também. E nesse momento em que ele pula para a segunda posição é exatamente o momento em que o Piastri ele colide com o muro, né? E nesse momento, né, da colisão, o Hülkenberg ele não consegue usar essa melhor volta dele porque ele deveria ter reduzido ali no último trecho, né? E ele não reduziu. Então, exatamente por isso, por ele não ter reduzido o suficiente, né? Ele foi punido com 3 posições ali de grid, né? Então foi nesse momento aqui onde houve a colisão ali do Oscar Piastri, né? Vou até mudar aqui para a transmissão internacional para a gente ver, ó, foi exatamente aqui o momento em que o Oscar Piastri, né, ele colide, então aconteceu a bandeira amarela, né? Era o momento em que o Hülkenberg ele deveria ter reduzido ali também, né?
E aí o Oscar Piastri ele colide com a barreira e aí a gente tem a bandeira vermelha. Outra coisa interessante também no qual, olhando para a telemetria, aqui eu não tenho a telemetria do Q3, tá? Eu tenho até a telemetria do Q2, onde eu tenho os pneus slick ainda. Mas selecionando aqui a volta mais voadora, né, de cada um dos pilotos, a gente vê algumas coisas aqui, né? A primeira delas é que o Max ele tem uma velocidade, então ele aí em azulzinho aqui, né? Ele tem uma velocidade final uns 6 km mais rápida, né, do que os demais. Né? Então aqui ele tá com 308 mais ou menos ali no final, deixa eu até dar um zoomzinho aqui. Então ele está com 308 de velocidade final aqui, enquanto, por exemplo, né, o Hamilton ele está com 301 km de velocidade final. Então são 6 km de diferença. Pode não parecer muito, 6 km por hora, né? Pode não parecer muito, mas é bastante, tá? Aqui vale também a mesma coisa. Então ele tem uma velocidade final de 337 km, enquanto o Hülkenberg ele tem uma velocidade de 330 km por hora, né? Então uma diferença de 7 km por hora que faz, para a Fórmula 1 faz total diferença, né? Além disso, outros fatores aqui interessantes é que a gente consegue ver, né, em alguns momentos que o Hülkenberg é de fato o piloto ali que acaba mais sofrendo, né, com o carro. Ele tem uma variação maior, por exemplo, no acelerador, né, então ele precisa controlar mais o carro ele sai um pouco mais da pista, né, e isso afeta ali o resultado dele, mas ainda assim ele conseguiu fazer voltas boas, né. Bom, e é isso, pessoal, sobre o quali. Sobre a corrida, a gente tem algumas situações aqui, né? Eu vou selecionar os 3 primeiros pilotos primeiro, pra gente olhar ali o que aconteceu com eles, né? Então, aqui o Max Verstappen, o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton, né? São os 3 primeiros pilotos, o pódio, né? Pra gente analisar algumas questões aqui, né? Basicamente, os 3 tiveram estratégias muito semelhantes até certo ponto, né? Já que os 3 iniciaram ali com pneus médios, né? Pneus slick de pista seca, a corrida estava com pista seca. Houve um momento ali de colisão e os 3 aproveitaram para entrar nos boxes, né? Inclusive com o Max, vou ter que colocar o outlier aqui. O Max foi o primeiro a entrar ali nos boxes, então eles já trocaram esses pneus, né? Esse aqui é o momento aqui na volta 13, onde eles trocam o pneu, né, da volta 12 para 13. Eles passaram com o pneu duro ali até o Alonso, né, ser o primeiro o Hamilton ser o primeiro a trocar, né, para os pneus médios de novo. Né? Depois o Alonso também trocou, e depois o Max também trocou, né? O Alonso, ele optou aqui, né, na troca dele, ele optou por trocar para pneus duros novamente, né? Também é uma coisa ali, é o único que seguiu uma estratégia diferente, mas a gente olha aqui, né, o azulzinho, ele é o Max, né? Se a gente seleciona períodos aqui da corrida, né, o Max ele tem um tempo menor, né? Então aqui está o tempo de volta e o número da volta, né? O Max ele faz voltas mais rápidas praticamente durante todo o circuito, né? Então ele não sofreu em nenhum momento ali um risco, né, de perder essa posição dele. Aqui em alguns momentos eles variam um pouco mais, o Max ali poupando um pouco mais de pneu, né? Mas também, assim, a gente vê que a reta aqui, né, a curva aqui do Max, ela é uma curva um pouco com uma velocidade, perdão, um tempo de volta um pouco mais baixo, né? Então esse é o primeiro fator aqui que tem um certo impacto, né? Selecionando aqui a volta mais rápida, deixa eu até limpar os filtros aqui. Acabou ficando com muitos filtros. E selecionando aqui a volta mais rápida dos 3, o Hamilton, né, fez a volta mais rápida. Não tem grandes diferenças, né, quando a gente olha aqui para eles, né.
O que a gente vê, assim, com alguns pontos ali mais de diferenças, né, são aqui no final dessa reta, né, onde a gente tem uma diferença entre eles, e a gente tem pouquíssimos momentos, né, onde a gente tem diferenças entre a marcha utilizada, né. Então, o Alonso, por exemplo, ele opta ali naquela primeira reta, naquela primeira curva, né, por reduzir até a segunda marcha, né? Existem aqui alguns momentos onde o Verstappen ele usa uma marcha mais reduzida ali nos finais de algumas retas, né? Então ele está usando ali a sexta marcha aqui nessa terceira reta, na quarta reta ele usa a sétima marcha enquanto os outros estão na oitava, né? Então tem essas pequenas diferenças, né? Em alguns momentos o Max ele demora um pouco mais para subir essas marchas, né? Muito provavelmente aqui essas condições também tem diferenças de pneu, né? Quando a gente olha para as diferentes voltas ali. Aqui a gente está falando do Verstappen numa volta mais avançada, o Hamilton numa volta um pouco mais atrás, né? Ele ainda não está poupando muito pneu. O Alonso já está numa volta bem mais próxima da do Verstappen, então existem algumas diferenças ali de como cada um vai controlar, né, o veículo, mas no geral a gente vê que não é uma prova onde existe uma diferença tão grande ali, né, no comportamento dos pilotos. Com várias exceções, né, aqui, por exemplo, né, nesse controle, né, a gente vê que o Max ele briga um pouco mais com o carro aqui, mas é natural, né, o estilo de pilotagem dele é esse estilo ali que ele parece estar mais brigando ali com o carro, por causa daquela questão de traseirada, né, que o carro dele dá. Quando a gente olha aqui para as trocas, né, de pneu, a gente vê algumas coisas interessantes, né? A primeira delas é que, bom, primeiro, né, existe aquela grande diferença entre os pilotos do topo, né, o Verstappen e o Alonso, por exemplo, e os companheiros de equipe deles, o Stroll e o Pérez. Aqui uma coisa que parece que o Pérez ele teve uma corrida boa de recuperação aqui, de fato ele teve, né? Mas ele demorou também bastante tempo ali com aqueles pneus mais duros, né? Isso fez com que, obviamente, quando a gente olha para a telemetria, ele tem uma diferença ali bem grande do Max, né? Então, quando a gente compara aqui o Max com o Pérez, né? O Pérez em branquinho aqui, o Max em azul, a gente vê que tem praticamente em todas as voltas tem uma diferença absurda de tempo de volta entre eles, né? Muito também porque, obviamente, né, o Pérez um pouco mais atrás do pilotão, ele pega mais tráfego, né? Inclusive, quando a gente vem para selecionar aqui as voltas mais rápidas, deixa eu limpar de novo o filtro aqui. Quando a gente vai olhar para as voltas mais rápidas deles, né? Nesse caso a gente não conseguiu comparar muito bem essas voltas mais rápidas porque foi o momento em que o Pérez, lá no final da corrida, né? O Pérez já, aqui, quando a gente olha, né, na volta 38, o Pérez já tem uma diferença grande ali já pro Oscar Piastri, mas quando a gente vai caminhando aqui um pouco mais pro final da corrida, essa diferença ela é ainda mais acentuada, né? Já tá na volta 70, deixa eu voltar um pouquinho. Essa diferença ela é ainda mais acentuada, né? Então o Pérez ele para nos boxes, né, para calçar ali um pneu macio e dar essa volta ali, uma volta voadora, né, para conseguir esse ponto extra. Então aquilo que eu tinha comentado um pouco antes, né, o Alonso foi o único que teve uma estratégia um pouco diferente ali, né, entre os três primeiros. Os pilotos da sequência eles optaram ali por fazer apenas uma parada, os pilotos da Ferrari, por exemplo, né, e o Sérgio Pérez. Isso vale também aqui pro Alexander Albon, né? Já para os demais, uma estratégia muito semelhante à dos líderes, né? Com duas paradas. Aqui a gente tem o Stroll, né? O Stroll que depois ele acabou entrando aqui na zona de pontuação porque o Lando Norris tomou uma punição de 5 segundos, né? Mas ali, basicamente, ele passou quase que toda a corrida, né? Olhando a traseira ali de uma Haas, né? Então, também quando a gente pega aqui o Stroll e o Fernando Alonso, a gente consegue ver que também existe uma diferença absurda, né, de tempo entre eles, né, e quando a gente olha ali, compara, né, o resultado deles, a gente vê que muito do que acontece, vou até selecionar aqui as voltas, deixa eu limpar os filtros aqui, a gente vê que tem um gap muito grande, né, entre o tempo de volta, são
quase ali um segundo e meio, né? Então se a gente pega, por exemplo, a volta 25 aqui deles, né, a gente vem aqui embaixo, a gente vê que o Stroll, né, ele tá usando o DRS, enquanto o Alonso não. Por quê? Porque o Stroll ele tá colado numa Haas, ele tá de fato ali na traseira de uma Haas nessa volta, né? Essa daqui é a volta que eu selecionei, a volta 25, né? Se a gente volta aqui pro F1 TV e volta para transmissão internacional, deixa eu até dar um reload aqui. Quando a gente seleciona aqui o Lance Stroll, a gente percebe, né, que ele passou ali boa parte da corrida dele colado aqui nessa Haas, e isso faz com que ele tenha alguns problemas, né? Que a gente está na volta, mais ou menos na volta 25, 26, que é essa volta que eu tô aqui com a telemetria aberta. Quando a gente olha para essa volta, a gente vê, né, algumas questões. Bom, a primeira delas é que a velocidade final, né, de retas aqui do Stroll, ela é mais alta, isso muito motivado aqui também pela questão do DRS, né. Mas ainda assim ele acaba fazendo uma volta mais lenta por algumas questões. A primeira delas é porque ele está colado ali atrás de um outro piloto, né, então ele precisa usar a desaceleração e o freio muito mais vezes, né, para que ele não colida de traseira ali com outro carro. Então, por exemplo, esse momento aqui é um momento claro do que está acontecendo, né? Quando a gente olha aqui esse intervalo de tempo, esse daqui é a pressão, né, no acelerador que o Stroll está fazendo, a gente vê que ele teve que desacelerar o carro, né, durante um momento de reta ali, muito provavelmente porque ele chegou muito próximo, né, do carro da frente, do carro da Haas, e ele corria esse risco ali de colisão, então ele precisa tirar o pé para desacelerar o carro e não colidir, né? Então sempre que você está atrás ali de um outro piloto de uma forma muito próxima, como ele tá dessa Haas, né, e você vê que está tudo comboiado aqui, então tem 3, 4 carros aqui em sequência, isso daqui é muito ruim para o piloto que vem de trás, né? Ele não consegue, de fato, ultrapassar esses carros, porque praticamente todos abrem a asa móvel, então ele não tem uma vantagem de velocidade tão grande. E ele precisa ficar fazendo ele fica precisando controlar ali o freio e o acelerador para que ele não corrida. Bom, pessoal, então basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse novo formato, né? Mostrando um pouco mais da telemetria. Eu sei que muitas pessoas escutam, né, na televisão falando sobre a telemetria. Lógico que existe uma quantidade muito maior ali de dados, né, de fato, em que a gente pode analisar dentro da Fórmula 1, mas esses dados, infelizmente, não estão disponíveis, né, não são dados necessariamente públicos. São dados de temperatura do pneu, dados de pressão, enfim, essas informações elas são relevantes ali para fazer uma análise mais detalhada do que de fato acontece no carro, né, do piloto, mas são informações ali fechadas para a equipe. E o que a gente consegue mostrar aqui de fato são as informações públicas. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, deixem o seu like, se inscreva no canal e até.